Então, da halitose genuína, nós já falamos. A pseudohalitose, que é uma condição na qual a halitose é inexistente, mas o paciente está convencido de que tem essa halitose. Evidente mau odor não pode ser percebido durante o exame. E temos também a halitofobia, que é uma condição psiquiátrica em que o paciente continua achando que tem mau hálito, mesmo após o tratamento da halitose genuína, se ele tem, ou o diagnóstico da pseudohalitose. Ele tem uma halitofobia, uma condição psiquiátrica. Mesmo não tendo nada, ele continua achando que está com mau hálito. Então, ele deve ser encaminhado para tratamento psiquiátrico ou psicológico. Ele deve ser tratado com uma equipe multidisciplinar. E temos também a halitose temporária ou transitória, que é uma condição temporária comum. Às vezes, nós temos, né, esse hálito, esse mau odor na cavidade bucal, porque às vezes estamos com a boca seca, com fome, o estresse causa também, ingestão de certos condimentos, pacientes que são tabagistas e com higiene oral deficiente. Então, todas essas condições, elas podem levar à halitose e são condições temporárias ou transitórias. Então, certos condimentos, como alho, cebola e outros temperos, especiarias, podem também levar a uma halitose temporária. Aí seria mesmo uma halitose? Então, todos esses pacientes, às vezes, é só alguma coisa transitória. Eliminou o que estava causando, o hálito volta ao normal. E o mau hálito matutino? É verdade ou é mito? Nós sabemos que quando todos nós dormimos, o nosso metabolismo diminui. Diminui também a produção de saliva, e essa diminuição da produção de saliva pode levar, durante a manhã, logo que acordamos, um hálito ruim. Então, é transitório, né, gente? Não é assim uma halitose mesmo. Então, é um processo fisiológico normal, tá? Essa halitose, esse mau hálito matutino, proporcionado pela falta de hidratação durante o sono. Não tem como mudar isso. Nós temos muitas bactérias presentes na cavidade bucal que são de proteção. E à noite, elas acabam emitindo alguns gases voláteis, como o enxofre. Então, é só levantar, beber um copo d'água depois do café da manhã, fazer higiene bucal, que o problema é resolvido. Vimos, então, os tipos de halitose e agora vamos ver o diagnóstico. Lembram quando eu falei lá para vocês das medidas organoléptica? Nós vamos falar desse tipo de exame aqui agora, dentro do diagnóstico. Então, para um bom diagnóstico, é fundamental perguntas referentes aos seguintes aspectos dentro da nossa anamnese. Observar se há sinais e sintomas de doença periodontal,
Como é o hábito de higiene da boca e da língua do nosso paciente? Se esse nosso paciente tem a sensação de fluxo salivar reduzido, se ele tem experiência com relatos negativos em relação ao hálito por outros, que às vezes as pessoas falam, nossa, seu hálito está muito ruim. Na maioria das vezes, né, gente, a gente sabe que muitas pessoas não expressam isso para um amigo, para um conhecido. É difícil a gente falar esses tipos de coisa para as pessoas que nos rodeiam. Não é um assunto fácil de ser abordado. Então, ainda durante a nossa anamnese, a gente vai perguntar se faz uso de alguma medicação e se essa medicação reduz o fluxo salivar, presença de hábitos como fumo, álcool, acompanhamento médico, especialmente nas áreas de otorrino e gastro. E são cada vez mais frequentes as evidências de que gengivite e periodontite são responsáveis pela maioria das halitoses, seguidas pela saburra bucal. E a gente sabe que a maioria dos pacientes primeiro vai no médico, ou um otorrino, ou um gastro, para tratar desse tipo de problema, sendo que as principais causas da halitose são as causas que se originam na cavidade bucal. Aí no diagnóstico a gente deve fazer um exame clínico minucioso, com cuidado para a presença de saburra nos tecidos moles, presença de biofilme supragengival ou inflamação marginal, presença de periodontites, cárie e qualidade do material restaurador presente na cavidade bucal, que às vezes essas restaurações estão com excesso ou com defeito, o que favorece o acúmulo de biofilme. Paciente portador de próteses também. Então, vamos ver quais são os métodos de diagnóstico mais utilizados. O primeiro é a autoavaliação. O paciente coloca a mão na frente da cavidade bucal, respira e inspira. Nós temos a avaliação organoléptica, que nós vamos explicar, e a quantificação dos compostos sulfurados voláteis através de um aparelho que chama alímetro. Então, exames específicos para a halitose, como a medição organoléptica e a quantificação dos compostos sulfurados no ar expirado, são as estratégias mais utilizadas para o diagnóstico da halitose. Então, essa medição organoléptica e essa quantificação. Lembram quando eu comentei com vocês que essa autoavaliação às vezes é mascarada, que às vezes o próprio paciente ele não sente que o hálito dele é ruim. Então, não é um método bom para o diagnóstico da halitose. Então, o que vem a ser essa medição organoléptica? Esse exame é considerado o padrão ouro para a identificação da halitose. Qual é a técnica? Recomenda-se que o profissional, o paciente e o ambiente estejam livres de elementos confundidores, principalmente perfumes, aromatizantes. Além disso, o paciente deve ser orientado a não se alimentar, fumar ou bochechar qualquer tipo de substância por um período de 2 horas. Tomados esses cuidados, ele deve ser orientado a fechar a boca por 3 minutos e, em seguida, abri-la sem forçar a expiração. Nesse momento, o profissional aproxima seu nariz da cavidade bucal do indivíduo, cheira e determina o diagnóstico. Sabemos que essa medição organoléptica nesse período de pandemia não está sendo realizada por ninguém, né, gente?
Então, aqui, olha, pode ser através de um saquinho, aqui, ó, aí o paciente prende o ar, expira e o profissional cheira, ou através de uma plaquinha de vidro, tá vendo? E a classificação da litose quanto ao grau de propagação do odor tem uma escala de 0 a 4, onde 0 a ausência de odor, 1 odor natural, 2 a litose da intimidade, uma distância de 15 centímetros, né? Que é essa daqui, ó. A litose do interlocutor, que às vezes está com 60 centímetros de distância e a gente ainda está sentindo aquele odor. E tem a halitose social, que às vezes está a uma distância de não sei quantos metros, você está sentindo ali que tem alguma pessoa no ambiente que está com um hálito desagradável. Então, essa escala organoléptica de halitose, os scores são 0, 1, 2, 3, 4, 5, como nós já comentamos no slide anterior. E aqui é o aparelhinho onde mede a quantidade dos compostos sulfurados voláteis no ar expirados nesse lugar aqui do aparelho. Então, a medição organoléptica e o alímeter são os mais utilizados para o diagnóstico da halitose. Esse diagnóstico ele deve ser multidisciplinar, né, pelo cirurgião dentista, pelo otorrino, gastro, psicólogo ou psiquiatra, dependendo da causa. Mas o primeiro profissional que o paciente deve procurar para o tratamento e diagnóstico, o mais indicado somos nós. Aí tem um estudo, gente, em que esses autores aqui identificaram que os pacientes procuram, primeiramente, outros profissionais para a resolução do problema da litose. Olha, 73% vai no gastro, fala que é problema de estômago, 50% vai no otorrino, e 46%, nós somos o terceiro profissional a ser procurado para a identificação e o tratamento da halitose. Os tipos de tratamento. Tem aquele tratamento que é mascarador, paliativo, profilático, curativo e o psíquico. Dentro do tratamento, nós temos a adequação, quando é necessário, cirurgia, periodontia, dentística. Esses aqui que são muito importantes em relação, que nós já comentamos, orientação de higiene bucal, o uso de limpador de língua quando o paciente não consegue escovar com a própria escova, aí ele tem um instrumento auxiliar para a limpeza da língua. Orientações específicas como o uso de enxaguantes, que vocês já viram na aula sobre remoção química e mecânica do biofilme. A professora Diana fez o comentário de alguma dessas substâncias que são usadas como enxaguantes e nós vamos comentar aqui novamente com vocês. Nós temos também a utilização de alguns produtos que estimulam o fluxo salivar, que é o hiperboloide ou ácido cítrico. Vou mostrar para vocês o que é esse hiperboloide. Temos também géis lubrificantes com ação antimicrobiana e o tratamento multidisciplinar quando é necessário. Olha só o que é esse hiperboloide. É uma massa de silicone que a gente pode indicar para o nosso paciente para mastigar e para estimular o fluxo salivar, quando a causa for diminuição do fluxo salivar.
Um princípio básico durante o tratamento de controle químico do biofilme é nunca utilizar agente antisséptico sem o auxílio de algum procedimento mecânico. Isso não existe, né, gente? Se não remover o biofilme, não adianta nada fazer bochecha. Às vezes o paciente acha que bochechar alguma substância vai resolver o problema da litose. Se não tiver a remoção de restos de alimentos do biofilme, não vai adiantar nada ele bochechar e fazer o controle químico, que não adianta. Os ingredientes ativos usados frequentemente nesses enxaguatórios são a clorexidina, o peróxido de hidrogênio, o cloreto de cetilpiridínio, os óleos essenciais e o dióxido de cloro, e também em alguns desses produtos nós temos a combinação de alguns desses agentes. Retomando o conteúdo da aula que a professora Diana deu, a clorexidina, dentre os antissépticos, é o mais utilizado e testado no controle do biofilme, que ele tem efeito bacteriostático e bactericida. Sabemos dos seus efeitos colaterais no uso prolongado, mas sabemos também dos seus benefícios, que uma das principais ações dele, que é muito importante, uma das características físicas, é que ele tem a substantividade. É uma substância que permanece ativa na cavidade bucal por até 12 horas. Então, isso é um efeito benéfico excelente. O peróxido de hidrogênio, fazer bochechos a 3% por 1 minuto, produziram reduções significativas nos 3 gases causadores, né, da halitose, lá dos compostos sulfurados voláteis, que é o sulfeto de hidrogênio, dimetilsulfeto e a metilcarpitana. E essas reduções desses gases após a utilização desse bochecho persistiram por 8 horas. No entanto, o uso contínuo dessa substância pode causar hipertrofia das papilas da língua e irritação da membrana mucosa. Então, é substância para ser usada só durante o tratamento até redução da formação desses gases e eliminação da causa do que está levando à formação desses gases. Não é para fazer uso contínuo, nem a clorexidina, nem o peróxido de hidrogênio. O cloreto de cetilperidínio é um representante dos compostos de amônia quaternária e é um ingrediente ativo de vários enxaguatórios que nós temos disponíveis no mercado. Em baixa concentração, é bactericida por uma ampla variedade de bactérias. Um exemplo dessa substância, o nome comercial que nós temos é o Plax. Os óleos essenciais que estão presentes principalmente no Listerine, eles reduzem os níveis de micro-organismos que causam odores fétidos e proporcionam sabor agradável e frescor à cavidade bucal. No entanto, muitos pacientes se queixam de ardência bucal. De uns anos para cá, eles já fizeram um Listerine sem álcool para diminuir essa queixa da ardência. E o dióxido de cloro, que tem a habilidade de oxidar os aminoácidos que são precursores dos compostos sulfurados voláteis. Ele é um antibacteriano de largo espectro, gram-positivo e negativo, inibe os micro-organismos anaeróbicos gram-negativos, que inibe a formação dos compostos sulfurados voláteis. Ele está presente nesses enxaguatórios, que é o Ali-Therapy, o Ali-Free e o Ali-Care. E nós temos também os sais de zinco, que têm demonstrado reconhecida capacidade anti-halitose, e atualmente eles têm sido recomendados.
O zinco atua não deixando que o enxofre volatilize, formando sais com enxofre e zinco. E isso minimiza o mau cheiro, que o que causa o mau cheiro é a volatilização do enxofre na cavidade bucal. Então, o sais de zinco combina com o enxofre e impede essa volatilização. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da saliva, que além de lubrificar e manter a integridade da mucosa bucal, ela participa da limpeza, da digestão e tem função antimicrobiana. Quando ela está diminuída, essa ação microbiana fica mais presente, o que pode levar à formação da litose. Quando o indivíduo tem a diminuição da saliva, a gente pode utilizar hiperbolóide, um hidratante da cavidade bucal e beber bastante água. A gente deve orientar o nosso paciente a beber bastante água. Então, prevenção e tratamento. Nós já falamos várias coisas, né, durante a nossa aula, que é a eliminação ali da saburra, a limpeza da língua, ou com a escova, ou com um limpador de língua. Eles já têm até um limpador de língua, que um lado é umas cerdas, tá? A gente não tem que complicar muito para o nosso paciente, não, gente. Quanto mais fácil for, melhor, e ele vai cooperar com o nosso tratamento. Aqui ele está mastigando aquele hiperbolóide para estimular a formação de saliva, nos casos em que a saliva está diminuída. E aqui está o livro, o capítulo 9, de periodontia laboratorial e clínica. Esse livro, ele está na nossa biblioteca virtual e vocês podem ler o capítulo 9 para complementar a nossa aula. E muito obrigada. E agora nós vamos às dúvidas. Alguém quer perguntar? Perguntando aqui, peraí. A Maria Rita está perguntando qual frequência é indicada a mastigação do hiperboloide. 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 O hiperboloide. O hiperboloide, ele pode ser mastigado umas 2 vezes ao dia. Na fase que o paciente está com a diminuição de saliva. E orientar muito também a ele se hidratar, beber bastante água, além da utilização do hiperboloide. Olha só, gente, às vezes a pessoa não gosta muito do hiperboloide, não, porque é uma massa assim, ó, que não tem gosto de nada. Então, a gente pode indicar também nessa fase a utilização de goma de mascar com um açúcar que não seja cariogênico. Aí vai ser ou Valda ou alguma outra goma de mascar que tem xilitol na sua composição. Denise, está perguntando aqui para recordar como é feito o diagnóstico da xerostomia. Principalmente através da nossa anamnese. Tá? E também, às vezes, algumas características da mucosa bucal do nosso paciente já nos leva a um diagnóstico de que esse paciente tem diminuição da produção de saliva. Aquela mucosa ressecada, alteração, às vezes, até de cor dessa mucosa, pode identificar
a presença da diminuição da produção de saliva. É isso, Maria Rita? Quando o nosso paciente utiliza algumas medicações que diminuem também a produção de saliva, tudo na nossa anamnese e no nosso exame clínico. É isso, Maria Rita? Sim, ela falou que é. É? Agradeceu. É, sim. Então tá.